Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia conversando sobre a questão de informação. E a propósito é trabalhar a utilização da informação da ANS para a gestão da saúde dos territórios. A Juliana, eu acho que fez uma apresentação bastante completa do que é esse universo de beneficiários. E agora eu vou tentar trabalhar um pouco do desafio que o Álvaro colocou, que é o processo de produção de informação e nos seus limites e nas suas vantagens que nós temos aí. Meu nome ali embaixo tem DIPRO, que é uma abreviação da Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos. Plano de saúde para a gente é um produto. E eu trabalho na assessoria de qualificação e informação desses produtos. Então, os nomes eram muito grandes, por isso aí aceito. A ideia hoje é trabalhar o escopo da informação assistencial e, dentre essas, nós escolhemos trazer as vinculadas ao plano de saúde, as suas integrações externas, os limites dados, principalmente pela fragmentação do sistema de coleta e qualificação dos dados, e o que a gente tem pela frente, que é o maior desafio, a troca de informação na saúde suplementar, que vem a ser um padrão que está sendo estabelecido para esse setor. Uma visão geral da produção da informação na agência é a seguinte: nós trabalhamos com, a Juliana já colocou, o nosso maior produtor de informação são as operadoras. E essa informação é definida por uma regulamentação. A título do que acontece com o Ministério da Saúde, que previne em portaria, nós definimos isso numa resolução normativa que passa a ser de obrigatoriedade de cumprimento pela operadora. A operadora coleta os dados, envia os dados para a ANS, hoje já de uma forma até bastante moderna, no portal web. Esses dados são processados e devolvidos para operadoras quando inconsistente ou incorporados ao banco quando consistente. E esse processo ele é contínuo de melhoria de informação. Parte da informação, por característica da informação assistencial, ele pode ser feita no momento da inclusão. Outras a gente trabalha internamente aplicando processos de avaliação estatística. Por exemplo, comparando a produção da informação no histórico da própria operadora. Principalmente operadoras de pequenos números, pequenos portes, quem faz um parto ou faz dois já deu um aumento de 100%. Quer dizer, é uma informação que não dá para você triar se está certa ou está errada, porque ela pode efetivamente acontecer. Então, só depois, num processo mais apurado de qualificação, é que a gente pode rejeitar esse dado e novamente informar a operadora e ela tem a chance de trocar essa informação. Os dados que são consistentes nessa segunda etapa de avaliação já estatística, eles são liberados para uso, mas sempre mediante uma ficha técnica do indicador. Isso é uma prática, assim, a exemplo do que acontece na RIPSA. Nós adotamos aquela ficha técnica da RIPSA e todos os indicadores têm uma ficha técnica que diz a sua origem, o seu método de cálculo, principalmente os conceitos dos dados, que esse é um grande desafio que nós temos, padronização de conceitos para saber do que nós estamos falando e a maneira como vamos usar. Essa ficha técnica contém sempre as questões limitações e os desafios para a melhoria desse dado. A partir do uso disso, em especial na questão do acompanhamento da assistência, outras normas podem ser geradas ou aprimoradas. É esse o ciclo de vida dessa informação. As informações vinculadas a planos, elas podem ser enquadradas nesses grandes grupos. A de registro do plano, que vai dar a configuração de atuação de comercialização, a dos beneficiários, a de acompanhamento da assistência que foi prestada, e aí nós trazemos como os dois grandes auxiliares dessa base de dados nós, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e a comunicação interna de internação hospitalares. Dentre a característica de plano, e aí buscando um pouco trazer para a questão de território, nós temos a questão da segmentação assistencial, que vai dizer a cobertura do plano, que tipo de assistência esse beneficiário tem direito. Se ele é um plano ambulatorial, ele vai estar restrito a um rol de procedimentos estabelecido pela agência como sendo de cobertura mínima obrigatória. Nem sempre os planos se restringem a esse mínimo. Tem um diferencial de mercado que é
cobertura adicional. Então, no mínimo, ele tem que cumprir o rol mínimo estabelecido pela agência. Isso em qualquer segmentação assistencial, que pode ser ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e o plano de referência, que seria a cobertura total. O tipo de contratação é uma outra característica que diferencia bastante os planos, que é o individual e o coletivo. E principalmente o que nos diz assim, mais respeito hoje na tarde de hoje, é a questão da abrangência geográfica, que essa é o primeiro indício, é o primeiro indicador da organização do dado para trabalhar essa questão de território, que é a área de atuação. Na área de abrangência, a área de abrangência geográfica é a área em que a operadora se compromete a garantir todas as coberturas assistenciais da saúde contratadas pelo beneficiário. E ela é agrupada, ela é tratada nesses grandes grupos. O estadual, quer dizer, eu posso ter um plano de cobertura estadual. Então, se ele é um plano de cobertura estadual e com atuação no Estado de São Paulo, significa que o beneficiário tem aquela cobertura contratada, aquela mínima, em qualquer lugar do Estado de São Paulo. Ou um grupo de estados, né, isso é comum também, grupos de município, municipal, e os maiores planos são aqueles que dão cobertura nacional. Então, essa já é uma primeira, assim, um grande limitador que nós temos para trabalhar o dado da saúde suplementar com essa questão de território. Outras características do plano, assim, só para complementar um pouco essa informação, diz respeito a uma nota técnica atuarial em que a empresa ela faz os cálculos de qual seria o preço mínimo de comercialização de forma a poder manter aquela assistência contratada pelo beneficiário. Esse é um outro instrumento que a empresa apresenta na agência para solicitar o registro, que é a autorização para comercializar aquele plano. Normalmente ela trabalha com um perfil epidemiológico de uma população a princípio imaginária. Porque ela assim, eu vou comercializar um plano na região da Baixada Santista. Ela pode se apropriar dos dados de atuação dela mesmo, se ela já atuar naquela região, ou por vezes a gente, agora mais recentemente já não é tão comum, mas no início era muito comum ser apropriado dos dados do Sistema Único de Saúde para tratar o perfil de autorização e com isso fazer o preço médio de comercialização do seu plano. Tem ainda o instrumento jurídico, que é o contrato, em que vão estar estabelecidas todas as regras de acesso e mecanismo de regulação do plano, e ainda a rede de serviços que ela deve apresentar. Ela apresenta a rede de serviços da operadora como um todo. Agora, por força do marco legal, a agência só tem levantado a questão do hospital. Por exemplo, para trocar um hospital de um plano, ela precisa pedir autorização para a agência. Com relação a trabalhar a rede de serviço, foi uma opção da agência trabalhar com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Lá no 2000, 2002, quando nós começamos a trabalhar essa questão, entre montar um sistema, um cadastro para essas informações dos planos, nós fizemos a opção de apostar no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que era ainda uma proposta naquele momento. Esses marcos aí são estabelecidos, RN 42, 54, 71, são as resoluções normativas da ANS que estabeleciam o Cadastro Nacional como identificador do estabelecimento no contrato de prestação de serviço entre a operadora e o prestador. E nesse sentido, a gente vê que aumenta bastante a cobertura do Cadastro Nacional. Foi quando teve a inclusão dos prestadores do estabelecimento de saúde que não prestavam atendimento do Sistema Único e, portanto, não tinham obrigação de estar dentro do cadastro. Eles passaram, e hoje a gente percebe que, principalmente os hospitais, a curva lá já é um pouco mais estável, porque acredita-se que próximo a 100% esteja já no Cadastro Nacional. Isso tem sido confirmado com os processos de substituição de hospital. É muito raro, mas muito raro chegar um pedido de substituição de hospital que a gente vai buscar no cadastro e ele já não esteja lá.
O sistema de registro de plano, ele é integrado ao sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento, o acesso é direto. Então, tanto a hora que a operadora pede para registrar um plano em que ela coloca a rede assistencial, a gente busca no cadastro para ver qual é a capacidade instalada. Quer dizer, se é um plano que vai oferecer uma assistência obstétrica, ele precisa ter dentro da sua rede um hospital que tem esse tipo de assistência. Nós temos trabalhado para aprimorar muito esses parâmetros, porque isso é que nos está dando uma chance de trabalhar a questão do território, se juntar aonde ela ia operar, qual é a rede, se ela ser esse beneficiário, por mais problema que tenha, como a Juliana colocou, na questão da localização da residência, a gente já começa a localizar onde tem um grupo maior de beneficiários, se ele tem rede ou não para atender esse beneficiário. Com relação aos demais estabelecimentos, o que vem assim ainda, que a gente identifica que tem uma defasagem muito grande que está fora do cadastro, são os consultórios isolados, né? Muito recentemente, o Ministério da Saúde soltou uma nova versão do cadastro, que é uma versão que a gente chama de simplificada, para facilitar o fluxo de inclusão dos cadastros de consultório. E ele vem aumentando significativamente. Nós temos trabalhado com alguns gestores, como é o caso do município do Rio, para que a gente consiga colocar grandes lotes desses cadastros dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimento. O uso da informação que a gente faz é com relação aos descritores de expressão de serviço de saúde. Nós estamos trabalhando 3 indicadores, a princípio, porque é sempre uma prova que o dado, ele, tanto do Cadastro Nacional, a gente não pode dizer que o prestador ele esteja exclusivamente a serviço daquela operadora, porque se você já tem uma dificuldade para identificar o que ele atende de SUS, entre o que ele atende não SUS, ele atende a várias operadoras ao mesmo tempo. Porque a operadora não contrata o serviço, ela não garante que ela vai usar o serviço daquele prestador. Então é muito comum você encontrar um mesmo prestador na rede de 4, 5, 10, 50 operadoras de saúde. Aí vem aquela capacidade não SUS diluída para 50, quer dizer, é uma prótese que a gente está fazendo ainda, e nós escolhemos 3 indicadores. Primeiro, de procedimento de serviços básicos, de urgência e emergência 24 horas e da rede assistencial. Dentro desses serviços, nós temos trabalhado assim, prestadores localizados no conjunto de municípios que contemplem 90% dos beneficiários. Então, quando ele registra um plano de saúde e ele diz que a abrangência daquele plano é para um grupo de município, e ele nos diz qual é o município que ele vai atuar. Depois, ele não está ainda beneficiário naquele momento. Então, a rede que é analisada é simplesmente para ver se vai dar conta de cumprir aquela segmentação assistencial do plano. Quer dizer, não dá para vender um plano hospitalar se não tiver nenhum hospital na rede. Assim, a grosso modo, é essa a primeira análise. Mas no decorrer do tempo, quando o beneficiário já é informado no cadastro beneficiário e é identificado o plano, a gente consegue no cadastro beneficiário saber onde está localizado 90%, quer dizer, um volume maior de beneficiário, e verificar se naquele conjunto de municípios teria uma rede suficiente para dar cobertura. Isso sem tratar que aquela rede está compartilhada com outras operadoras. E assim mesmo a gente está pegando operadoras que não têm rede suficiente. Quer dizer, sem considerar que ela está compartilhada para outras operadoras ainda. Dentro dos descritores de procedimento de serviço básico, nós estamos trabalhando no serviço de patologia clínica, anatomopatologia, eletrocardiograma, radiodiagnóstico, a ultrassonografia e fisioterapia. Quer dizer, são serviços de fácil localização dentro do cadastro. Quer dizer, no mínimo, essas questões teriam que dar conta. Com relação à dispersão de serviços de urgência e emergência para 24 horas, os municípios com beneficiários em rede não exclusiva SUS com o serviço de urgência e emergência. Trabalhando com prestador hospitalar ou não hospitalar, quer dizer, pode ser um serviço de urgência e emergência isolado, e para isso a gente trabalha municípios com mais de 300 beneficiários, porque também tem uma situação que a operadora está muito diluída e aí realmente não adianta, porque ela, nem sempre ela vai ter serviço naquele município. Agora, o município que tem acima de 300 beneficiários, ele já teria que dar conta de ter essa rede próxima no município. Dispersão assistencial
são os municípios que têm essa cobertura, e aí a cobertura de assistência hospitalar, indicados na área de atuação pelo plano hospitalar. Quer dizer, se naquela área de atuação do plano, que ele diz que ele está comercializando, se ele tem um hospital em quantidade suficiente para atender o número de beneficiários que tem naquele momento. Isso faz parte do monitoramento da rede de planos. No primeiro momento, como já era esperado, a gente depara com uma questão da informação, da qualidade da informação. A operadora nos informa que aquele prestador é da rede, aí você vai no Cadastro Nacional de Estabelecimento e ele diz que é exclusivamente SUS. Então, se ele é exclusivamente SUS, como é que ele pode estar prestando serviço para o operador? E aí, a dificuldade é de ambas as partes. Às vezes é do cadastro, às vezes é da operadora que informou que o prestador está na rede dela e na realidade não está. Mas é a fase que a gente se encontra nesse momento. Primeiro que nós tivemos um período que, apesar de pedir o Cadastro Nacional de Estabelecimento para a rede, não era possível assim obrigar que todo operador entregasse o CNES, porque nem todo gestor estava dando conta de colocar dentro do cadastro todos os estabelecimentos que a gente tinha no município. Um dos grandes problemas que a gente tem no consultório é a capacidade operacional do gestor de analisar esses cadastros e aprovar e colocar para dentro. Então passou um tempo que a gente aceitava a informação da operadora apenas com o CNPJ da empresa. Hoje a gente já conseguiu cruzar com o cadastro e saber aqueles que efetivamente não estão. O serviço existe e está fora do cadastro. Esses problemas a gente tem que procurar trabalhar com a SAS, Secretaria de Atenção à Saúde. A Elisete está nos dando uma mão muito grande, a gente tem feito essa troca para ver se melhora esse cadastro. Isso com relação à questão do plano de uma forma geral, e que a gente consegue, é o máximo que a gente consegue aproximar dessa questão de território. A gente viu que tem a questão da área de atuação e de você poder limitar exatamente a área que está o grosso dos beneficiários, por conta do problema de contratos coletivos, que é uma tendência de ser informado a sede da empresa que mantém o contrato. Com relação ao acompanhamento da assistência prestada, nós temos o Sistema de Informação de Produtos, que é o que está aí na sigla de vocês. Esse SIP significa Sistema de Informação de Produto. Ele é um dado consolidado por operadora, por tipo de contratação e alguns grupos de itens assistenciais. Então, é uma informação que ela é nacional. Se nós temos uma empresa que atua no município, vem uma informação daquela empresa. A outra empresa que atua em 3.000 municípios, nós também temos uma informação daquela empresa. Esse grau de agregação tão grande é decorrente da organização da informação das próprias empresas. Esse sistema, ele é de 2002, a gente vinha de uma etapa em que, antes da regulação, as empresas organizavam o seu próprio sistema de informação, e ele é um sistema de base administrativa, é um sistema para pagamento de contas. Então, assim, chegou a conta, alguém conferiu, pagou, guardou. Quer dizer, a operadora não tem essa tradição, nem a que nós temos no sistema, de guardar, de usar a informação administrativa para fazer alguns perfis de epidemiologia. Era só para pagamento. E a possibilidade de recuperar essa informação era por grandes itens. Então nós trabalhamos assim, internações, e aí tem alguns eventos. O evento Sentinela que a gente já conseguiu avançar nesses últimos anos. Quer dizer, numa indução de responsabilização da empresa para a questão da atenção à saúde, a gente conseguiu identificar, fazer mamografia, quer dizer, alguns eventos que nos apontem para a questão da qualidade da assistência. Então, os dados que estão disponíveis na página da ANS são grandes grupos, esses grandes itens assistenciais, em que você consegue ter um parâmetro para o Brasil como um todo. Então, nesse caso, a taxa de internação está lá individual e coletivo, e por tipo de empresa, o valor gasto médio, os demais dados de serviço de apoio à diagnose e terapia, de algumas consultas, também estão disponíveis, mas sempre agregado para o país todo. Ela informou três trimestres razoavelmente, pode-se projetar o quarto trimestre.
Se não, não dá para projetar. Então isso está bem claro para que possa usar isso com algumas ressalvas. O CIP, além desse esse acompanhamento de uma forma global da assistência, ele tem sido um insumo para o programa de qualificação da saúde suplementar. Esse programa, né, não é do fórum aqui, mas ele trabalha com o índice de desempenho da saúde suplementar. Ele trabalha com indicadores obtidos por esses sistemas de informação. Os indicadores estão agrupados em 4 eixos. Um deles é o eixo de atenção à saúde, que fica com 50% do valor desse indicador, que varia de 0 a 1. Então, de 0 a 1, quanto mais próximo de 0, pior o desempenho, quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho da empresa. E o indicador de assistência, que compõe essa dimensão de atenção à saúde, fica com 50% do índice desse desempenho. Além do Cadastro Nacional de Estabelecimento, nós identificamos também a comunicação de internação hospitalar como sendo um instrumento capaz de nos suprir essa falha de trabalhar a informação por prestador, por local de residência, por local de ocorrência. Porque a comunicação de internação hospitalar, ela coleta os dados de todos os estabelecimentos de saúde privada situados em território nacional, integrantes ou não do Sistema Único de Saúde. Então, em tese, nós teríamos aí um dado detalhado de todas as internações e aí, de todas as... A intenção não era essa. Peguei entre irmãos e puxa aqui, ó. É mesmo. Obrigada, professor. Essa identificação aconteceu em julho de 2005, né? Quando nós, depois de implantarmos o CIP e identificar o máximo de crescimento que a gente poderia avançar no detalhamento da informação, dependeria de uma revisão da coleta de dados das operadoras que a agência desencadeou nessa época, que é a troca de informação da saúde suplementar, que é um padrão para essas empresas, mas que leva alguns anos ainda para ter resultado. Nós identificamos a comunicação como sendo um instrumento interessante e em julho de 2005 foi instituída a CIH para o acompanhamento da assistência à saúde beneficiária para a saúde. E fomos atrás desses dados no Ministério da Saúde, identificamos que, em tese, ele daria conta da nossa necessidade. Ele traz a informação individual de internação. E nos deparamos com um problema sério de cobertura. Quer dizer, a cobertura estava muito baixa e ela é ainda aquém do necessário. Mas, desde então, temos desenvolvido um trabalho com o Ministério e no sentido de melhorar o aplicativo que faz a coleta de dados e melhorar a disponibilização disso. Hoje já é possível a gente recorrer ao DataSUS, tem uma página, foi trocado o sistema, e a gente tem essa informação por estabelecimento de saúde e por fonte pagadora. Desse jeito, os gestores já estão conseguindo acompanhar, por exemplo, nesse exemplo, um hospital que vinha mandando regularmente, de repente tem um mês que tem 0 de informação. Muito provavelmente ele mandou e teve um problema na incorporação, esse dado não entrou. Então hoje essa informação já está pública e isso vem contribuindo para melhorar bastante essa base de dados. A agência também disponibiliza na sua página um link para essa página da comunicação no perfil prestadores, no sentido de incentivar e ampliar essa cobertura. Os dados de 2008 contam com 3 milhões e 60 mil registros. Quer dizer, ele ainda está muito aquém da expectativa que a gente recebe no sistema de informação de produtos. Quer dizer, ele está assim, menos de 1/3, no máximo ele chega a 1/3 da informação consolidada que a gente recebe. Do número de internações que as operadoras nos diz que paga, a gente tem menos de 1/3 ou 20% aí na comunicação de internação. Mas já consegue ver que dessas informações, 80% são as comunicações de plano privado, o que já é uma informação que até então não se dispunha.
Isso muito em função do trabalho que a equipe de monitoramento de rede tem feito, porque essa é a forma que a gente vai cruzar com o Cadastro Nacional de Estabelecimento. Se a operadora diz que tais estabelecimento atende o plano e a gente vai na CIH e não tem nenhuma internação daquele plano, a gente chega para o operador e fala, ou bem esse prestador não atende o plano, ou prestador, o que está acontecendo que você não manda. Esse movimento que a agência fez aí em 2 momentos, fez com que essa informação subisse já para 80%. E a maior cobertura está aqui no estado de São Paulo, que é uma notícia boa para vocês que estão aqui. Quer dizer, já dá para começar a usar a comunicação e interação em alguns pontos do estado de São Paulo. Quer dizer, 71% dos hospitais do estado de São Paulo enviam a CIH. Pode ter falha em alguns meses por conta da deficiência no acompanhamento, mas eles têm notícias, já está na agenda de 71% dessas informações. As limitações ainda são cobertura e qualidade dos dados. A tabela de procedimento ainda é uma grande limitação. Hoje, o hospital atende uma operadora, manda esse dado para ela na tabela em que ela vai pagar e depois ele tem que fazer uma tradução dessa tabela para o sistema único para poder informar na CIH. Mas isso diz respeito à questão do procedimento, não nos impede de usar a informação para dizer que aquela interação efetivamente aconteceu. Esse mix público e privado já é possível ser dimensionado. E essa é uma informação que passa pelo gestor. Então, até respondendo um pouco a provocação que estava de manhã aqui, por onde começar, essa é uma informação que já está na mão dos gestores. O CIH, quem recebe e quem encaminha, são os próprios gestores SUS. Meu tempo já está acabando, né? Eu estou aqui na última transparência. Na última transparência, eu fiz aquela questão que eu coloquei lá no início do desafio, que é a troca de informação de saúde suplementar. Não há tempo aqui para fazer uma exposição sobre esse projeto, mas ele é um projeto de padronização das informações entre as operadoras. Hoje já se encontra padronizado todos os formulários, quer dizer, os dados que são coletados são os mesmos. Porque quando nós montamos o nosso sistema de acompanhamento da assistência, a primeira questão que se deparava é assim, uma operadora coletava o dado, a outra não, porque não era uma questão de pagamento. Eu perguntar quantos partos era normal, se era cesárea, se ele não tinha isso claro na tabela de procedimento, ele não conseguia saber. Ele fala, eu pago tantos partos, eu não diferencio. Se o produto daquele parto foi nascido vivo ou nascido morto, eu posso coletar, o outro não. Hoje, esse problema praticamente está resolvido, porque o formulário já é padrão em todas as operadoras. O grande desafio agora é a questão da tabela de procedimentos, que vem sendo superado aí. A Associação Médica Brasileira, que é a AMB, está nos ajudando nesse projeto. A tabela que vai ser adotada chama-se uma tabela única da saúde suplementar, é a TUS, ela já foi publicada e está em fase de negociação com os prestadores para adoção daqui a alguns meses ainda, mas já está bastante adiantado esse processo. Ele é lento porque é muito diferente do sistema único, que se publica uma tabela e todos os prestadores trabalham com o mesmo preço. Esse preço é negociado de uma operadora independente da outra. E parte delas usa essa tabela para o reembolso. Então, chega ao ponto não só de negociar com o prestador, e também de registrar essa tabela no cartório, porque é essa tabela que vai servir de base para o reembolso da despesa para o beneficiário. Então, a ideia rápida era dar um panorama do processo de produção dessa informação, e eu espero ter contribuído aí para diminuir essa simetria de informação que eu sei que existe, não é pequena.